Olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone. Aqui você encontra todos os domingos a sua dose semanal de informação sobre serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador, dentre outros assuntos. Neste domingo, respondendo às questões previdenciárias encaminhadas por você, nosso telespectador, o especialista no assunto, doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome de CRJ Advogados. Hoje é dia de falarmos sobre a situação do funcionalismo público com a Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar. O diretor da ASS-TBM, Dagoberto Walterman, fala sobre a situação do acordo de resultados, o que foi proposto pelo governo estadual para a categoria. Para tratar dos precatórios em nível estadual e nacional, vamos bater um papo com o especialista, o doutor Telmo Schor, em nome de Schor Advogados. Informações do mundo dos impostos, você confere no segundo bloco do programa, no quadro Minuto Tributário, com o doutor Marcelo Monticelli. Afinal de contas, como sobreviver à crise? O que podemos fazer para não sair perdendo tanto? Essas são as principais atrações do programa de hoje. E agora é hora de colocarmos a Justiça em Foco. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o militar diagnosticado com vírus HIV, ainda que a doença não tenha se manifestado, é considerado incapaz para o trabalho e pode ser reformado. Assim, a terceira turma do TRF-4 confirmou sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez a um sargento gaúcho, infectado em 2012 e considerado incapaz temporariamente. O autor ajuizou a ação contra a União com o objetivo de ter reconhecida sua incapacidade para as atividades militar e civil e, assim, ser reformado com remuneração integral correspondente ao soldo pelo grau hierárquico que possuía. Alegou que, por possuir baixa imunidade, está suscetível a diversas doenças. A decisão foi parcialmente favorável ao militar. A União recorreu e, no julgamento da apelação, o relator destacou que o diagnóstico de HIV é causa apta a justificar a reforma militar. Além de que é inequívoco que a doença não tem cura e que no futuro ela apresentará sintomas, ficando na dependência de cuidados e tratamento médico permanente. A legislação previdenciária, no que toca aos militares, não pode ser tratada de forma desigual pela Justiça. Logo, se nos demais regimes o segurado infectado por HIV tem direito à concessão de aposentadoria, andou bem o TRF-4 na decisão. E reitero, nesse espaço, que as procuradorias poderiam investir seus esforços em demandas nas quais realmente há pedidos juridicamente inadequados. Dessa forma, o judiciário se torna mais rápido e eficiente aos que recorrem à justiça. Dito isso, vamos começar o programa com a nossa interatividade. Hoje você, nosso telespectador, tem suas questões respondidas pelo doutor Luiz Gustavo Ramos. Você que está em casa, interage com a gente pelos nossos canais de interatividade. Não se esqueça, sempre coloque o seu nome e a cidade de onde você está falando. Doutor Luiz, questão que chega do nosso telespectador, o José Carlos. Minha filha recebe pensão por morte, ela é interditada. Ela ficará recebendo ou perde a pensão com a maioridade? É a pergunta do José Carlos. Obrigado por estar conosco. Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia ao pessoal que nos acompanha em casa. Bem, se a pessoa que está recebendo o benefício já foi considerada pela Justiça como incapaz, ela tem direito de continuar recebendo a sua pensão por morte mesmo após atingir a maioridade. Essa pensão por morte, então, ela será vitalícia. Mesmo que ela atinja, então, os 18 anos de idade, tornando-se, como regra, maior de idade, ela continuará recebendo. Pela lei da Previdência, pela lei do Regime Geral de Previdência Social, ela receberia de qualquer forma até os 21 anos de idade. No entanto, dada a sua incapacidade, reconhecida judicialmente, porque está interditada, então ela terá direito de receber o benefício de forma vitalícia. Outra questão, final do telefone 9993, o percentual de 40% de insalubridade
equivale a quantos anos a mais sobre 10 anos de trabalho? É o que quer saber o nosso telespectador, doutor Luiz. Bem, aqui a resposta ela não pode ser tão simplista, Solano. Na verdade, o trabalhador que recebe insalubridade, ele não necessariamente terá direito de ver essa atividade reconhecida como sendo especial para fins previdenciários. O recebimento da insalubridade é um indicativo de que a atividade pode ser considerada como uma atividade especial. Pois bem, reconhecido que esta atividade é uma atividade especial, o segurado poderá converter o tempo de serviço especial em tempo de serviço comum, com um acréscimo de 40%. Portanto, se o trabalhador laborou por 10 anos submetido a agentes nocivos, esses 10 anos para fins de aposentadoria por tempo de contribuição serão considerados como se fossem 14 anos. Então, o acréscimo será de 4 anos. Tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz. Continua conosco na nossa consultoria jurídica sobre Previdência. Espaço agora da ASSTBM. Quem está conosco na manhã desse domingo é Dagoberto Walterman, diretor da entidade. E Dagoberto, já lhe provoco, já inicio o nosso bate-papo de hoje com o acordo de resultados, né, para 2015. É o que o governo Sartori colocou na mesa, né, e pede, né, coloca como objetivo, na verdade, aos servidores públicos do estado do Rio Grande do Sul. Na visão da ASSTBM, como ficou? Ficou a bom termo esse, entre aspas, acordo de resultados para esse ano? Obrigado por estar com a gente e um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos demais participantes e bom dia ao nosso público. Solano, na realidade, esse pacote, ele nos traz muita preocupação, porque não há um esclarecimento. Tudo que a gente sabe são boatos, boatos e mais boatos. Boatos pela imprensa, boatos pelas categorias de servidor, e nós não temos certeza do que pode acontecer. Temos, porém, uma certa preocupação com determinados direitos que a gente adquiriu ao longo dos anos e não podemos entregar para o governo assim de mão beijada. Ele vai enfrentar uma batalha muito grande. Eu tenho certeza que todo e qualquer servidor, não só da segurança pública, mas todo servidor estadual, está alerta e mobilizado contra isso. Dagoberto, uma das críticas que tem sido reiteradas, né, nos últimos dias, após a apresentação desse planejamento feito pelo governo estadual, é que não temos métricas, né, não temos medidas concretas, porque cada secretaria recebeu objetivos, cada secretaria recebeu um planejamento, ações que devem ser cumpridas. E em cima disso, não há uma medida para que se consiga aferir se está sendo eficiente ou não as atitudes, as ações que cada servidor, que cada secretaria vai tomar. Como trabalhar dessa forma sem a gente ter um norte no quesito resultado? Se tem o norte de o que fazer, mas o quanto fazer e como fazer, isso não está bem claro no que foi posto pelo governo. Exatamente, Solano. E a falta dessa clareza é que nos preocupa. Pelo menos o governo poderia chamar as categorias de servidor, eu não digo para negociar alguma coisa, mas para declarar e clarear essa sua intenção, de maneiras que a gente possa ajudar, contribuir com alguma ideia, né, e evitar ao mesmo tempo que direitos sacramentados, conseguidos historicamente, sejam cortados assim à revelia. Sim, e o que a gente vê é que a cada mês fica mais difícil, né, se conseguir equalizar essa situação, né, a questão do pagamento da dívida, cada mês que passa isso é deixado para um pagamento com um dia mais à frente, a questão do parcelamento aí dos vencimentos dos servidores, enfim, o governo efetivamente não sabe o que fazer, Dagoberto. Exatamente, o governo está perdido e assim, a gente tem uma ideia de que dinheiro existe. A gente não tem como provar porque não temos acesso a dados. Mas considerando que o governo tem 2 datas de arrecadação, né, que seriam provavelmente entre dia 20 e dia 12 e dia 1º, então não tem por que ficar atrasando o nosso salário. Sim. Se existe um dinheiro dia 1º, essa mesma quantia existirá dia 11. Claro. Que é quando ele planeja pagar, e não porque a próxima arrecadação entraria dia 12. Então, digamos assim, está tentando nos enrolar. Pois é.
Medidas vão ser tomadas e com certeza a SSTBM estará atenta aí para os direitos dos sargentos, subtenentes e tenentes da Brigada Militar. Próximo bloco, mais um pouquinho do Dagoberto Waltermann para você, nosso telespectador do Boca. Quem participa do programa de hoje também é o Dr. Telmo Schor, com toda a sua experiência na questão dos precatórios. E um assunto importante, Dr. Telmo, Câmara Nacional de Gestores de Precatórios discutiu nova resolução do CNJ sobre o tema. O que foi discutido? Qual é a boa nova, se é que temos boas novas, né, no tema precatórios? Obrigado por estar conosco aqui na manhã desse domingo. Bom dia. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, colegas da bancada e bom dia, telespectadores. Essa reunião foi importante porque ela começa no Rio Grande do Sul. Vieram representantes de 22 tribunais de todos os estados para, numa reunião, por óbvio, conjunta, no mesma época, no mesmo dia, tratarem de estabelecerem métodos e formas de agilizar a liberação de precatórios. Após sucessivos calotes, a emenda constitucional 62 de 2009 estabeleceu uma obrigatoriedade de pagamento de precatórios na ordem de 1,5% da receita corrente líquida dos estados. Isso, por óbvio, durante esses últimos 5 anos houve pagamento de precatórios. Segundo o que o grupo já apurou, no Rio Grande do Sul foram R$1 bilhão apenas nos últimos 2 anos. E o Poder Judiciário, em função dos 12, 14 anos de calote que os estados vinham dando nos credores, os tribunais não tinham ainda mecanismos e formatação uniforme de fazer a liberação desses valores e dessas importâncias, quer queira, quer não, são consideráveis. Então, se inaugurou no Rio Grande do Sul um evento onde houve uma preparação para a alteração da resolução do Conselho Nacional de Justiça, que vai abranger todos os tribunais, de forma que todos os recursos passados pelo Tesouro aos tribunais, para que sejam, por sua vez, repassados aos credores, tenham todos eles uma mesma formatação, uma plataforma única, uma metodologia única. Até porque o Supremo determinou que nos próximos 5 anos se paguem precatórios para todos os estados. Oxalá isso ocorra. Pois é. Eu gostaria de fazer essa pergunta. Você jogar aí os seus búzios, ver na bola de cristal, em 5 anos é factível, doutor Telmo, ocorrer esses pagamentos? Olha, o estado do Rio Grande do Sul, como referimos aqui na conversa, mais de R$8 bilhões a serem pagos. São 8 bilhões para serem pagos, mas por sua vez também pagaram 1 bilhão em 2 anos. Né? Se houver uma alavancagem de recursos, eu acredito que sim, seja viável. Até complementando o Dagoberto, no último mês de abril de 2015, o Estado arrecadou 3 bilhões 158 milhões de reais, ao passo que no ano passado vinha arrecadando mensalmente a ordem de 1 bilhão, 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 400. Substancial. Ou seja, aumento, né? Duplicou. Isso é pouco divulgado e eu tive o cuidado de consultar ainda hoje pela manhã o site da Secretaria da Fazenda, e eles, via de regra, disponibilizam esses valores, mas o que não é muito divulgado. Mas, voltando, Solano, não precisa ter bola de cristal, porque a própria União, através da Advocacia Geral da União, participou amplamente dos debates que houve no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo Tribunal Federal chegasse a essa conclusão. E fomos tomados de surpresa por essa crise da Petrobras, por essa crise financeira que nos pegou no meio do caminho. Eu não sei, não tenho bola de cristal, mas acredito que sim, havendo determinação do Supremo Tribunal Federal, que se cumpra e que tenhamos aí um restabelecimento e uma retomada dos níveis normais da economia, de forma que viabilize e possibilite que se cumpra essa decisão. Tomara, é o que a gente espera. Bom, breve intervalo, daqui a pouquinho a gente vai ter o Minuto Tributário. E além disso, mais a SSTBM, doutor Telmo Schor, tratando de precatórios, e as perguntas respondidas pela nossa consultoria com o doutor Luiz Gustavo Ramos. Boca no trombone, ano 26, muito mais interatividade para você. Fesergues, 25 anos, a luta continua. Fesergues, 25 anos, a luta continua.
De volta com mais Boca no Trombone e seguimos interagindo com os nossos telespectadores. Dr. Luiz Gustavo Ramos, final do telefone 3682. Sou pensionista, meu companheiro era separado judicialmente sem pagar pensão alimentícia. Ela tem direito a dividir a pensão do INSS comigo? É a questão da nossa telespectadora. Em tese, não. Em tese, não. Se ela já está separada judicialmente, ou mesmo separada de fato, essa outra ex-esposa, ela não teria direito de receber pensão do INSS, não haveria o partilhamento da pensão. No entanto, a ex-esposa pode comprovar, sim, que ela necessitava dos alimentos e que não recebia por uma questão alheia à vontade dela. Se houver esta prova, ela também passará a fazer jus da pensão e aí cada uma das senhoras receberá 50% do valor do benefício. Mas, em tese, apenas respondendo a sua pergunta, não, ela não teria direito. Tá certo, muito obrigado, doutor Luiz Gustavo. Vamos agora de informações sobre o mundo dos impostos. Agora é hora de Minuto Tributário aqui no Boca. Quem participa conosco dessa edição do Minuto Tributário é o doutor Marcelo Monticelli. Obrigado, doutor Marcelo, mais essa presença aqui no Boca no Trombone. Dúvidas e questões a serem respondidas pelos nossos telespectadores no tocante a como fazer melhor nesse momento de crise, né? Até na última segunda-feira, dia 25 de maio, foi o chamado Dia Sem Imposto. Nominado assim porque até essa data, até o dia 25 passado, né, anterior segunda-feira, nós apenas pagávamos impostos com aquilo que auferimos. Tudo que você, telespectador que está em casa, nós auferimos, né, de valores, nós, infelizmente, né, acabaram sendo valores que foram pagos, né, a títulos de tributos, né? Mais de 800 bilhões aí foram pagos lá, segundo a métrica aí de quem verifica o tamanho dos impostos. E daqui para frente, já que agora é hora da gente aproveitar, enfim, né? Depois de 5 meses de trabalho, doutor Marcelo Monticelli, o que a gente pode fazer, como reduzir aí os custos no nosso dia a dia? Obrigado por estar conosco, bom dia. Bom dia, Paulo André. Sempre uma satisfação estar aqui no Boca. A você, contribuinte, pessoa física ou jurídica, a regra é o foco, ajustar o foco. Primeiro, Paulo André, usaste bem a palavra. Trabalhamos 151 dias praticamente só recolhendo tributo. É uma arrecadação que bate recorde mais uma vez. Dizem os especialistas que não teve uma redução, mas o nosso foco tem que ser ajustado para a solução. A primeira solução, tanto pessoa física como pessoa jurídica, que está em pauta em todas as reuniões, é corte de despesas. Uma reavaliação. Crise é uma grande oportunidade de se criar soluções novas. Você que tem empresa ou você que está na sua casa agora tomando seu mate, você já viu o valor que a erva está, Paulo André? A tua energia elétrica teve um aumento, a empresa também teve o mesmo aumento. Então, aplicar o recurso na redução, no custo elevado que nós temos nas empresas e pessoas, na sua casa. Então, faça esse exercício. O que você tem que cortar? E outra dica, corte agora. Não espere para negociar mais tarde, o momento é agora. Se você tem negociação com o banco, usa cheque especial, cartão de crédito, livre-se disso. Eu sei que o que estou dizendo aqui dá dor, corta na carne, mas, Paulo André, não tem outra solução. Se você ouvir outra coisa, estão te enganando. É cortar o custo, você deve investir corretamente. Como é que você faz isso? Criando soluções inovadoras para fazer o que faz hoje ou até fazer melhor com um custo menor. Esse é o caminho. Esse exemplo, doutor Marcelo, que você traz, que é muito real e atinge a todos nós, questão da energia elétrica. Né? Qual é a medida que o telespectador que está em casa pode, né? Porque na questão da energia elétrica tem contribuintes aí que estão dobrando o valor da conta. Muito bem lembrado, André. O aumento que chegou a 30% e vai se virando por cento, ele impactou diretamente no seu fluxo de caixa. E o que o pessoal tem utilizado nas empresas? Vou lhe dar um exemplo. A qualificação das máquinas, o uso correto. Um exemplo, no escritório, são 30 computadores ligados. Ao meio-dia, que ninguém está usando, o desligamento disso, existem estudos que dizem, por exemplo, que o televisor que fica na condição de stand-by gasta R$2 por dia. Então, nas coisas menores você vai buscando. A empresa, do mesmo modo, busca tecnologia nova para reduzir o custo. É assim que a gente vai driblar. E, claro, com muito investimento no teu pessoal, com muito investimento em qualificação humana, ou seja,
tem que qualificar o empregado, tem que dar condições de se desenvolver. E mais um recado, né, Paulo André? No mundo tudo é vaidade. Sim. Ou seja, o que a gente está vendo hoje, nós já vimos no passado e vamos ver em outro momento. Quem é que nesse momento está numa zona confortável? Quem planejou, Paulo André. Exato. Palavra-chave para quem está em crise, quem vai passar pela crise, porque vai ser uma grande peneira, só os bons permanecerão, ou seja, os que sabem lidar com situações de risco. Então você deve usar esse exemplo para o futuro. Ou seja, você aposentado, pegue o seu neto e ensine. Diga, olha, se nós passarmos por essa crise, que foi a de 2008, agora 2015, vai vir outras, certamente nós estaremos preparados se estivermos planejando tudo que vier pela frente. E doutor Marcelo, já que falamos, você fala, né, e traz o tema do planejamento. Se a gente fosse planejar daqui para frente, maio de 2015, os nossos investimentos para aquele contribuinte, né, para aquele segurado que consegue, então, executar esse programa aí de redução do seu custo e quer, então, aplicar o seu capital em investimento. Quais são as melhores alternativas, quais são as medidas que, nesse momento da crise, façam com que o ganho, né, do contribuinte seja maior? Bom, André, nas empresas, o planejamento tributário, sem sombra de dúvida, é o primeiro evento que ser promovido. E para você, contribuinte pessoa física, você tem que ver os investimentos que o seu banco oportuniza. Uma coisa importante, é regra geral, nunca coloque seus ovos numa cesta só, divida seus investimentos. Ou seja, essa divisão vai te dar segurança de se der um problema em um caso, não vai ser para todos. Claro. Então você tem lá CDI, você tem poupança, você tem diversas linhas de crédito, mas aconselhe-se com um profissional da área econômica, não se deixe levar tão somente pelo gerente do banco, porque ali há interesses de terceiros. Então, existe gente muito boa no mercado promovendo isso. Agora, a palavra-chave, investimento. Uma parte, aquilo que é de curto prazo, que vai te dar retorno rápido, e uma parte para longo prazo. E muita calma na hora de fechar contrato. Tudo que é muito fácil, Paulo André, tudo que é muito simples, tudo que é muito maravilhoso, desconfie. Porque nós, os colegas advogados que aqui estão, sabem que em 2015 não há que se ser mais ingênuo. Muita dificuldade vem pela frente, mas Sim. vem muita solução. Sem dúvida. Desde que seja com muito trabalho, com muita seriedade. E digo mais, não se iluda. Nós pegamos tanto pessoa física como pessoa jurídica, o CEO de algumas empresas, que fica iludido com soluções maravilhosas, de milagres que acontecem. Veja, o resultado que se colhe é o que se planta. Quem planta chuva vai colher tempestade. Sem dúvida. Então o planejamento ele é a solução adequada para quem quer crescer com segurança. E vai crescer a passos curtos, mas com segurança. E procurar sempre, né, doutor Marcelo, as pessoas certas. Procurar na parte do planejamento tributário. O advogado tributarista, o contador, né, que são as pessoas que têm know-how para dar a melhor condução para o seu negócio. Doutor Marcelo, muito obrigado. Bom domingo. Um abraço. Vamos concluir a participação dos nossos convidados, começando agora sobre o tema precatórios. Doutor Telmo Schor, tivemos aí uma importante decisão, importante pedido, né, do Conselho Federal da OAB, né, numa ação cautelar proposta pela própria ordem, onde foi obtido êxito, né, no pedido. O que essa ação tratou e qual é o reflexo que isso pode acarretar para quem é credor aí de uma RPV, das requisições de pequeno valor, enfim, de valores que estão já definidos como dos credores nas demandas judiciais? Se trata da ação cautelar número 3764, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem, firmada a inicial pelo presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, que não tem poupado esforços nessa questão dos precatórios, tanto ele quanto o vice-presidente Lamáquia, no sentido de o Conselho da Justiça Federal determinou que os precatórios fossem corrigidos pela TR, que é um índice muito baixo e que terminou ocasionando o represamento da diferença que seria pelo IPCA. Isso dá na ordem de 20% a 30%. Ou seja, quem nos últimos anos recebeu precatórios da União, das suas autarquias, da administração indireta, o fez com correção com base na TR. E a OAB entrou no Supremo Tribunal Federal com essa medida judicial para que fosse liberado o total da importância, a diferença entre a TR e o IPCA. Quer queira, quer não, as diferenças são representativas e agora há um segundo pedido para que o Conselho da Justiça Federal atenda, determine aos tribunais regionais federais da União que liberem a diferença dessa importância.
importante medida que vem beneficiar advogados e seus clientes credores do poder público. Tá certo, uma boa nova aí então para quem tem valores a receber e também já recebeu e pode ter reposto aí os juros que foram pagos indevidamente. Muito obrigado, doutor Telmo Schor. A SSTBM com o Dagoberto Walterman, mais uma vez. A questão, Dagoberto, né, nesse momento de crise aí, como que está sendo a própria condução por parte da associação, né, junto aos sargentos, subtenentes, tenentes da Brigada Militar, como que está sendo proposta, né, a rotina do dia a dia? Porque a gente tem uma incerteza sobre o pagamento dos vencimentos dos associados, né, dos servidores públicos, né, pagamento sendo feito de forma parcelada, e isso, claro, que influi na vida cotidiano aí dos sargentos, subtenentes e tenentes. Como que a associação tem procurado estar ao lado aí dos seus associados? Solano, nós entramos com aquela ação também, com liminar para impedir o atraso, o parcelamento, inclusive a própria ausência do reajuste, que o governo também pensa em não pagar, mas a nossa preocupação são nos meses vindouros. Embora pague no mês de maio, nossa preocupação será junho, julho, mas a nossa orientação para a categoria é para que fique alerta, como nós estamos, né? A gente está seguindo dia a dia lá na Assembleia para ver se entra o pacote, para a gente ver realmente o que consta nisso aí. Mas a nossa orientação é para que a categoria permaneça alerta, nos avise de alguma coisa, algum detalhe que por uma eventualidade nos escapar. Sim. E que fique mobilizada para uma caminhada, uma paralisação, qualquer coisa nesse sentido. Tá certo, é isso aí que tem que ser, é a forma, né, como esses assuntos têm que ser tratados, mobilização. Obrigado, Dagoberto Walterman, sempre em nome da ASSTBM. Mais uma questão, Dr. Luiz Gustavo Ramos, o Vanderlei lá de Portão. Quando estou no seguro-desemprego, posso contribuir para o INSS? É a dúvida do Vanderlei. Bem, Vanderlei, se tu estiveres recebendo seguro-desemprego e não estiveres contribuindo, esse período não contará para a tua futura aposentadoria. Tu pode, sim, recolher as contribuições previdenciárias nesse período, desde que tu o faça na condição de contribuinte facultativo, ou seja, tu não está obrigado a recolher porque tu não desempenhas nenhuma atividade que te traga remuneração, mas tu quer contribuir para que esse período conte na tua futura aposentação. Então, tu pode fazê-lo na condição de contribuinte contribuinte facultativo. Tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo Ramos, sempre em nome do CRJ Advogados. Ponto final e mais um Boca, que vai ao ar na sua Band TV, sempre aos domingos, das 7 às 7h30 da manhã. Mais informações sobre o programa, reprises e o programa na Rádio Bandeirantes, FM 94,9. Acesse facebook.com/programa Boca no Trombone. Boca Ano 26, muito mais interatividade para você.